seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, esse vídeo aqui será muito, se possível, bem curto, bem breve, porque eu quero concluir a experiência que eu tive ali em Pesqueira, no sítio Guarda, em Simbres, distrito de Pesqueira. Ali naquela aparição de Nossa Senhora das Graças aparece as duas videntes, Maria da Luz, que depois se torna irmã Adélia, e também Maria da Conceição, Maria da Conceição, que era a mais velha das videntes, a que tinha 16 anos, e Maria da Luz, irmã Adélia, na época tinha de 13 a 14 anos, não se sabe ao certo, aproximadamente 13 anos ou 14 anos. Então, como eu dizia, as meninas, no primeiro vídeo, você dá uma olhadinha aí no primeiro vídeo, as meninas tiveram essa visão. Por ocasião dessa visão, muitas pessoas começaram a procurar o lugar, buscar o lugar, e depois as pessoas começaram a chamá-las de mentirosas, dizer que elas não estavam vendo coisa alguma. E daí então acontece que pedem um sinal, Sempre o incrédulo vai pedir um sinal, Crer é crer no invisível, mas as pessoas sempre vão querer pedir um sinal. Então pediram um sinal a Nossa Senhora, e as meninas, muito tristes, repassaram para a Nossa Senhora e disseram: olha, o povo pede um sinal, e o que a senhora fará? Ela vai dizer que dará um sinal. Então, não naquele dia as meninas voltam para casa muito tristes, até chorando, porque foram muito perseguidas por conta daquilo, passaram a ser chamadas de mentirosas, mas com fé as meninas voltaram ao lugar no dia seguinte. E no dia seguinte, assim que chegaram, Nossa Senhora aponta para uma fonte de água que havia jorrado naquela rocha, E ali, naquela fonte, Nossa Senhora diz para as meninas que, para quem tem fé, aquela fonte de água serviria de cura para as doenças do corpo e da alma. E ali as pessoas começam a peregrinar, fazer peregrinações, romarias, como é dito na região, para aquele lugar. Também o padre Paulo Ricardo, eu fiquei sabendo por um vídeo que eu ouvi, que eu assisti, da irmã não, eu digo irmã, mas assim, irmã porque é católica também, da senhora que, eu acho que é Lídia, que escreveu o Diário do Silêncio, um livro que fala sobre o aspecto histórico de todo o relato das aparições de Simbres. Ela diz que alguém da equipe do Padre Paulo foi enviado àquele lugar. O Padre Paulo pediu que eles levassem água. E se eu não estou enganado, era no mês de novembro. E ela dizia que somente na festa de outubro, em agosto, era que a fonte jorrava água. E aconteceu um milagre, Quando eles chegaram lá, a água estava jorrando. Consequência disso, muita gente peregrinando. Então o padre, Padre Marques, Padre Marques, deixa eu aqui achar se é o Padre Marques mesmo para não me confundir. Pronto, o vigário, de Pesqueira, Padre Manuel Marques, ouvindo falar da aparição, mandou pedir ao pai das meninas, Arthur, que fosse até a casa do bispo. E indo até a casa do bispo, o bispo, já sabendo do que estava acontecendo, pediu ao padre Keller, Joseph Keller, um alemão, que se dirigisse ao local. As meninas foram até o lugar da aparição junto com esse padre, e o padre fez um jogo ali, com as meninas, para saber se de fato elas estariam falando a verdade ou não. Então o padre, ao chegar ao local, perguntou para as meninas onde elas estavam vendo a senhora que elas viam. Só que ele fez isso separadamente. Primeiro ele perguntou a Maria da Luz, e Maria da Conceição ficou um pouco distante, em um local que não dava para ouvir o que ele falava com Maria da Luz. E Maria da Luz relatou tudo, e depois ele faz a mesma coisa com Maria da Conceição. E as perguntas que foram feitas
eram perguntas semelhantes e as respostas eram idênticas. E depois ele faz assim, eu perguntei aonde a menina via, a Maria da Luz via a aparição, a imagem, e ela me disse que era do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo. E Maria da Conceição disse, se ela vê do lado esquerdo eu não sei, mas eu vejo do lado direito. E o padre conseguiu perceber ali, o padre Keller conseguiu perceber que não era, ali já tinha uma firmeza no que as meninas contavam, não tinha contradições. Acontecendo isso, ele começa a fazer algumas perguntas em latim, em alemão, para ver se a senhora iria responder como de fato, né, se fosse uma aparição, se fosse Nossa Senhora de fato, ela iria conhecer, né, a língua, tanto o alemão como o latim, né? Aí alguém pode até dizer, mas o diabo também conheceria. Só que as perguntas que foram feitas, e dentro das perguntas existia algumas frases que eram de rituais exorcistas. Se fosse, o diabo jamais poderia dar prosseguimento àquela, podemos assim dizer, entrevista. E ele pergunta, né? Ele diz assim, ele faz algumas perguntas aqui dizendo assim, deixa eu ver aqui mais ou menos o relato, né? A senhora como se chama, né? E depois me disse, então quando ele pergunta, a senhora como se chama? Ela respondeu que era a graça. O diabo jamais iria dizer que ele é a graça. Ele jamais iria dizer isso. Jamais, né? Ele perguntou se a imagem, se Nossa Senhora estava triste, né? Ambas me disseram que não, né? As duas meninas disseram que não. Ela está rindo e parece muito satisfeita. Mandei que me perguntasse se a imagem me via, o padre diz. A senhora me ver, ou melhor, a senhora ver o padre? Perguntou Maria da Luz. E em seguida respondeu-me. Ela disse que sim. Perguntei em português. Posso fazer algumas perguntas em outra língua? E as meninas responderam. Ela disse que sim. No mesmo momento, as meninas disseram, olha, ela e o menino estão rindo. Ela e Jesus estavam rindo. Porque Nossa Senhora percebeu que ele queria, né, comprovar se de fato era ou não. Fiz então perguntas as perguntas que seguem partem em latim e partem em alemão. E as meninas que desconheciam totalmente estas línguas transmitiram as respostas que Nossa Senhora lhes dava. Nossa Senhora dava as respostas em português. É mãe da divina graça? Sou, ela respondeu. És mãe do Salvador? Ela respondeu, sim. És mãe do nosso Salvador? Ela disse sim. És a mãe de Cristo? Ela disse sim. E o padre vai fazendo algumas perguntas, né? Perguntas a respeito de Nossa Senhora, a respeito de Jesus, e muitas perguntas que foram feitas em latim e alemão eram respondidas imediatamente pelas meninas que não conheciam aquela língua, né? E depois ele começa a fazer perguntas assim um pouco mais específicas sobre a aparição, sobre o motivo pelo qual Nossa Senhora apareceu. Ele pergunta, quem sois vós? Ela diz, a mãe do céu, né? Como se chama a criança que está em vosso braço? Ela diz, Jesus. A imagem é uma alma ou é Nossa Senhora? Aí ela diz, a mãe do céu. Qual a finalidade de sua estada aqui? Por que você veio a esse lugar? Por que você apareceu aqui? Ela vai dizer, foi Jesus que me mandou. Para que ele mandou? Para dizer que virão tempos difíceis, sérios, para o mundo, para o Brasil, principalmente. Estas coisas acontecerão logo? Ele perguntou. Ela disse que não. Que é preciso fazer para afastar os castigos? Nossa Senhora vai dizer, como sempre diz em todas as aparições, penitência e oração.
qual é a invocação desta aparição? O padre pergunta. Ela vai dizer das graças, ou seja, Nossa Senhora das Graças. Ela pergunta, os padres e os bispos sofrerão muito? Ela vai dizer que sim, sofrerão muito. O que significa esta água que sai? Ele viu também a fonte. É um sinal que eu dei. Então, ele sabia para que era. Para que era? Era para a cura do corpo e da alma, porque as meninas haviam dito. Mas ele não sabia o significado daquela fonte. E ela vai dizer, foi um sinal que eu dei. E ele começa a perceber que de fato as meninas não estavam se contradizendo. Porque quando ele pergunta no alemão e no latim qual o significado daquela fonte, as meninas não sabiam o que estava sendo perguntado. E Nossa Senhora traduz imediatamente. É um sinal que eu dei, né? Aí ele pergunta também, em latim e alemão, esta água serve para doenças? Para aqueles que têm fé, sim. Né? Aqui será um lugar de devoção? Nossa Senhora vai dizer que sim. E de fato, meus irmãos, desde 1936 até hoje, e assim será, né? Porque essa aparição está sendo ainda mais conhecida, ainda não tem ao certo se de fato ela já está sofrendo um processo para dizer se é verdadeira ou não, mas o que mais importa, né, como concreto desta aparição é que o bispo local da época foi dócil a essa aparição, aceitou essa aparição, reconhecia a aparição. Os bispos que vieram sucedendo, né, também dão atenção à aparição. Eles não declaram que é verdadeira, porque a igreja é quem pode fazer isso. A igreja no sentido geral, né? Mais diretamente, o magistério da igreja que cuida, né, das aparições para estudá-las e dizer, né, investigá-las se são verdadeiras ou não. Mas os bispos entendem que seja uma aparição verdadeira, né? Então não impede tanto a devoção como também não impede a visita ao local, né? Pelo contrário, ele dá bastante atenção a isso. Aí o padre pergunta, a perseguição à igreja será grande? Nossa Senhora vai dizer que sim. E ele pergunta, como posso pregar esta aparição sem ordem das autoridades eclesiásticas? Nossa Senhora vai dizer, mais tarde eles permitirão. Então, o bispo local permitiu, né? E a igreja permitirá, porque Nossa Senhora disse que será feito isso. E eu tenho certeza. E veja, irmã Adélia, que era Maria da Luz, que se tornou freira nas Damas, no Colégio Damas, né? No Colégio Damas não, que foi ao Colégio Damas e se tornou freira, né, na congregação das Damas, né? Irmã Adélia já está no processo de beatificação, né? Já se abriu, já foi solicitado esse processo. Então, se o bispo pede esse processo, é porque de fato ele acredita, né, que aquela, pelo menos a vidente, ela, pelos méritos de sua vida heróica, nas virtudes heróicas, né, evangélicas, ele reconhece. E se é pedido um processo de beatificação para uma vidente, então consegue-se entender claramente que as aparições, pelo menos para o bispo, são verdadeiras, né? Então, irmã Adélia, né? Maria da Luz se torna irmã Adélia. Maria da Conceição foi, entre aspas, né, obrigada pelos pais a casar, né, pelo seu pai a casar. Ela casa, né, mas acaba que não consumando o casamento, porque ela busca viver, né, a castidade com certeza plena, depois de ter a graça de ter visto a mãe da castidade. Ela, não consumando o casamento, o marido despede ela, manda ela voltar para a casa do pai, dizendo que ela não serve para esposa, exatamente porque não consumou o seu casamento. E diz que ela sofreu, ela sofreu muito e viveu muito na sua pobreza de fato, na pobreza mesmo, né? Isolada, escondida, e pouco se sabe de Maria da Conceição. Se sabe mais de Maria
da irmã Adélia, né, a Maria da Luz, porque como ela viveu em uma congregação religiosa, e ela também começou a trocar, né, cartas com o padre Kerley, que foi aquele que ficou responsável para averiguar a aparição e teve contato com as meninas. Tem mais material que foi guardado por ela e pela congregação dela. Então se conhece mais da irmã Adélia, né, do que de Maria da Conceição. Mas as perguntas continuaram e o padre diz o seguinte, né? Se sois a mãe de Deus, dai-nos a vossa bênção. De súbito, as duas videntes sertanejas exclamaram: olha lá, ela está nos abençoando. Ambas fizeram o sinal da cruz e receberam a bênção. Então, meus amados irmãos, eu não vou prolongar muito, porque tem vídeos aí muito melhores do que os meus, né, falando dessa aparição. Estou aqui com um manuscritozinho, né, sobre essa aparição. Tem coisas maravilhosas aqui, né? Aqui está a irmã Adélia, não sei se dá para você ver, irmã Adélia aqui, né? E a irmã Adélia morreu no domingo, dia 13 de outubro de 2013. Né? Faleceu a última vidente, irmã Adélia, né? Irmã Adélia das aparições de Aldeia Guarda, em Simbres, distrito do município de Pesqueira, Pernambuco. Então ela morreu em 2013, no dia 13 de outubro, né? Morre a última vidente das aparições de Simbres. E eu digo a você, meus irmãos, aquela aparição, ela trouxe, pelo menos para mim, ela trouxe um grande desejo de viver, né, uma vida agradável a Deus, de buscar mesmo a vida que agrada a nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto é que lá mesmo eu fui tomado por uma graça, né, naquele momento, e veio um desejo ardente, né, de pedir a confissão, e eu me confessei lá, me confessei antes da missa, participei da missa, ou seja, tive a oportunidade. Não pude, agora eu fui em maio, não pude encher a minha garrafa de água, porque saía o mínimo de água, o mínimo, gotejava, mas eu consegui, né, porque Nossa Senhora vai dando essas graças a cada um de nós. Eu consegui tocar um pouco na água, coloquei na minha cabeça, e ao descer dali veio esse desejo da confissão. Eu me confessei, pedi perdão a Nosso Senhor de todos os meus pecados, tive a oportunidade de receber o sacramento da penitência, tive a oportunidade de receber o sacramento da Eucaristia, fui, né, naquela missa, participei da missa e recebi Jesus, né, no corpo, o seu corpo e o seu sangue na Eucaristia. E dali eu saí, meus irmãos, com a graça de Deus, empolgado para viver uma vida mais próxima da vontade de Deus possível. Tenho as minhas falhas, tenho os meus pecados que infelizmente às vezes vão e vêm, mas Deus sabe, né, do desejo que há no meu coração de agradá-lo, de viver os seus mandamentos, de guardar os seus mandamentos. E assim pretendo viver e morrer para a maior glória de Deus. Meus amados irmãos, a irmã Adélia falou que o comunismo iria se espalhar por todo o Brasil, né? Que iria se espalhar. Não como nós pensamos muitas vezes em questões políticas, questões de partidos políticos, né? Partidos comunistas, por exemplo, mas a cultura comunista, a ideologia comunista, a filosofia comunista iria se espalhar pelo Brasil. E ela alertou também que o Brasil procurasse evitar as modas que surgiram, né, que iriam surgir no Brasil. E tem surgido, nós estamos vendo aí modas que denigre, né, a dignidade, né, que denigre, né, pelo menos assim, mancha a dignidade. Não tira a dignidade da pessoa, porque nada pode tirar a nossa dignidade, mas que mancha, que fere a dignidade tanto da mulher como também dos homens. Então que nós possamos, meus irmãos, por misericórdia de Deus, dar ouvidos à voz
de Nossa Senhora que veio visitar o Brasil e fazer orações e penitências para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, para a maior honra e glória daquele que nos salvou, que nos redimiu. Então, Nossa Senhora das Graças, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.